Um dos passatempos favoritos do Peter na série é fazer coisas que ele não faz a menor ideia de como funciona. Como por exemplo, no caso em que a Lois acabou sendo presa injustamente, e o malucão do Peter resolveu bancar o detetive para poder ajudá-la. Só que esse maluco não fazia a menor ideia do que um detetive fazia, e por isso acabou realizando verdadeiras barbaridades. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que o Peter resolveu bancar o detetive. O episódio começa com Peter e a Lois incomodados com o fato do Chris estar tocando flauta muito mal. E para vocês terem noção, o moleque simplesmente ficava repetindo a mesma nota desafinada de novo e de novo. E quando questionado o porquê ele estava fazendo isso, o Chris conta que seu professor de música havia se demitido. E eles simplesmente tinham colocado um passarinho para poder substituí-lo. E a aula inteira era só disso, porque afinal de contas é muito mais barato pagar um pássaro para dar aulas do que um professor. É só dar qualquer migalha de comida para ele que o bicho fica feliz. Mas enfim, o fato é que a Lois fica revoltada por seu filho tá tendo aulas com o pássaro, e por isso ela marcou uma reunião com o diretor Shepard para poder discutir o assunto. Só que o doidão do diretor tinha entendido as coisas completamente errado. Ele achava que a Lois estava querendo ele, quando na realidade ela só queria discutir sobre as aulas de música. E como a Lois era professora de piano, ela se ofereceu para dar aulas na escola, e o diretor só aceitou. Só que dar aulas para adolescentes era muito mais difícil do que a Lois imaginava, e ela rapidamente acabou fazendo inimizade com a Connie DeMico, que era a garota malvada da turma. E quando volta para casa, Lois, muito desanimada, começa a desabafar com sua família sobre como era difícil ensinar para adolescentes. E o Chris e a Meg só mandam ela desistir de uma vez, afinal de contas ninguém quer ver seus pais na escola. Mas o Brian, querendo bancar o bonzão, dá um conselho bastante duvidoso para Lois e a incentiva a continuar sendo uma professora, mas diz que ela precisava ser mais mandona, e caso a Connie saísse da linha de novo, era só ela mostrar pra garota quem é que mandava. E assim, no outro dia, a Lois volta pra escola pra dar aulas, mas a doidinha da Connie simplesmente joga um tomate bem na cara dela. E seguindo as orientações de Brian, Lois xingou a garota e a mandou direto pra diretoria. Mas acontece que essa era a terceira advertência que a Connie levava nesse ano. E de acordo com as regras da escola, 3 advertências geravam uma expulsão. E assim, a Connie acabou sendo expulsa da escola. À noite em casa, Lois diz que se sentia muito mal pela expulsão da Connie, mas pelo menos ela acreditava que assim a garota aprenderia a ser mais educada com as pessoas. Só que a Lois não podia estar mais enganada, porque a Connie estava doidinha por vingança. E por isso ela começa a fazer um cyberbullying com a Lois, além de hackear todas as redes sociais dela e fazer um monte de postagens duvidosas. E para completar, a garota ainda tinha colocado um adesivo no carro da Lois dizendo que ela era lésbica, o que acabou gerando sérios problemas. E por isso, para não ser rotulada como homofóbica, a Lois foi obrigada a sair com uma lésbica. E essa perseguição da Connie acaba afetando tanto a Lois que, sem querer, ela acabou escovando os dentes com a escova do elmo do Peter, porque o Peter é um bebezão e só escova os dentes com a escova do elmo. Mas, revoltado, Peter manda que Lois fosse até a delegacia fazer uma queixa. E assim ela faz, mas o Joe explica que sem uma prova concreta de que tudo tinha sido obra da Connie, eles não podiam fazer nada a respeito. E assim que a Lois deixa a delegacia bastante frustrada, o Peter aparece querendo fazer um boletim de ocorrência, porque tinham cometido um crime bastante terrível contra ele. Quero denunciar o uso errado de escova de dente. Sente-se, senhor. Conte-me tudo. Legal. Conhece o Elmo, né? Mais tarde no mercado, a Lois estranha muito que a única marca de papel toalha que ela usava tinha acabado completamente. E tudo porque a doidinha da Connie tinha comprado todos os produtos da loja só para irritá-la. O fato é que as duas acabam tendo uma discussão muito feia, que termina com a Lois fazendo uma grave ameaça para a Connie, que foi filmado por todas as pessoas que estavam no mercado, porque essas duas estavam fazendo um verdadeiro barraco.
E depois de tudo isso, quando volta pra casa, a Lois acaba vendo uma notícia no jornal dizendo que a Connie tinha morrido em um trágico acidente de carro. Tudo porque alguém tinha cortado o cabo dos freios do carro dela. E assim que a Lois acaba de ver essa notícia, o Joe aparece para prendê-la. Porque graças ao vídeo de discussão no mercado, todos acreditavam que a Lois era a grande culpada pela morte da Connie. Então, querendo provar a inocência de sua esposa, o Peter se junta com o Brian e os dois vão até um estúdio gravar um podcast. Porque eles acreditavam que a melhor forma de desvendar um caso era fazendo um podcast antes de ter todos os fatos. E eles inclusive conseguem uma ligação com a Lois, que estava na cadeia. Só que o Peter faz tanta propaganda, mas tanta propaganda de patrocinadores, que o tempo de ligação da Lois acaba e eles não conseguem chegar a lugar nenhum. E por causa disso, os dois resolvem procurar alguma prova nas coisas da Lois que pudessem lhe inocentar. Mas a única coisa que eles encontram foi uma arminha de brinquedo do Peter que a Lois tinha escondido dele. Em seguida, o Peter resolve levar o Brian até o Ostra Bêbada, porque na cabeça desse maluco, para desvendar um crime era só perguntar pro garçom se ele sabia de alguma coisa. Mas obviamente isso não funciona. E depois desses repetidos fracassos, o Peter tem a melhor ideia de todas. Ele era um humano e o Brian era um com-falante. Então, para desvendar o mistério, eles só precisavam bancar o Scooby-Doo e sair por aí arrancando máscaras. Porém, o que esse maluco faz é simplesmente sair por aí arrancando o rosto de qualquer um que ele encontrasse pela frente. Tão vendo? Isso aí que é um crime que merece cadeia. Mas por algum motivo ninguém prende o Peter, vai entender? Mas enfim, muito frustrados por não conseguir inocentar a Lois, eles voltam pra casa bastante desanimados. Mas encontram a Lois, porque ela tinha sido solta. Tudo porque a polícia descobriu que a Connie tinha forjado a própria morte, colocando um porco com peruca loira no volante do carro. E como a legista da polícia estava tendo sérios problemas com drogas, ela não notou isso logo de cara. Mas o fato é que a Connie foi encontrada e a Lois foi completamente inocentada de todas as acusações. E quanto ao porco morto pela Connie, o Joe teve que ir até a casa da família dele para contar sobre a morte. Ou melhor dizendo, a família dela, porque era uma porca. E acredite se quiser, essa porca era a Peppa. A Connie matou a Peppa. E à noite foi revelado que graças à estadia da Lois na prisão, ela tinha ficado super musculosa e também estava sedenta por sexo. Só que ela tinha adquirido alguns gostos bastante incomuns durante esse tempo que ela passou na prisão. E com medo de apanhar, porque ela estava muito maior do que ele, o Peter acabou aceitando virar a mulherzinha da relação. Mãos na cabeceira, chefe. Sim, senhora. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que a Lois quase matou o Peter. Corre lá pra ver que tá bem louco.